Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eliane e você está no canal Viva Leve. Vamos começar então? Vamos lá para mais uma conversa. Vamos comigo? Tudo muda até as estações. Voltando aqui. Hoje eu vou sistematizar com vocês um método, na verdade, que a partir de todo aquele conhecimento que eu já conversei com vocês, que eu fui adquirindo naquele período, né? De 4 dias ali, 6 dias que eu fiquei em casa. E aí, a partir de tudo que eu fui colhendo de informações, a partir do que houve comigo, se você não viu, né, esse vídeo que fala um pouco sobre isso, vai lá na playlist que você vai conseguir fazer esse acompanhamento para você entender melhor. Mas enfim, todo esse conhecimento eu fui sistematizando para mim e formando, como eu posso dizer assim, uma linha, né, de raciocínio para que eu pudesse individualizar esse conhecimento, trazer ele para a minha vida, para a forma qual eu poderia trazer para a minha realidade e conseguir ter os resultados que eu tive, né? Que aí eu perdi esses 30 quilos aí, né, nos 5 meses. E para poder passar para vocês, eu fui lá em busca, né, de tudo que eu passei lá naquela época e essa sistematização que eu fiz e vou trazer aqui para vocês. E a partir disso vocês vão entender então por que tá aí na descrição, né, no título do vídeo, o que CLEA e essa equação matemática tem a ver com tudo isso. Então assim, CLEA na verdade é um acrônimo que eu criei para ficar de uma fácil memorização, né, vamos colocar assim, de todo esse processo que eu precisei fazer para começar a colocar em prática mesmo tudo o que eu precisava para poder chegar nesse objetivo final lá, que era conseguir eliminar aquele peso que estava a mais, né, na minha vida por um todo. Então assim, Cléia, então vamos dividir em partes, né? O C tem a ver com conscientização, ou seja, todo aquele processo lá de início que eu falei para vocês, que foi eu me conscientizar que algo estava muito ruim, que algo precisava mudar em mim para que eu pudesse alcançar o objetivo, ao qual eu já tinha tentado por vários métodos normais, comuns, ou pelo menos assim, conhecidos, né, aí por todo mundo, e não, para mim não dava certo. Dietas, academia, nada dessas coisas dava certo. E aí, quando eu cheguei a essa conscientização, que é o que eu conto para vocês nos outros vídeos anteriores, eu pude então chegar no próximo passo, que foi, que é a letra L, que se refere à letra L, que é localização. O que quer dizer localização? Foi a percepção que eu tive de onde eu estava. Naquele momento, gente, repara o barulho da minha cachorrinha querendo entrar aqui no quarto. Mas assim, naquele momento em que eu conto lá no primeiro vídeo, né, que eu cheguei naquela situação, naquele ponto, eu estava ali, naquele dia, naquela situação. E onde eu queria chegar? Então eu fiz, sim, um percurso mental, na verdade, que depois eu coloquei isso no papel. Então, por exemplo, naquele momento eu estava com 30 quilos a mais, eu precisava eliminar esses 30 quilos. Mas, para além disso, eu não fui só nessa questão do peso a eliminar. Eu pensei em algo mais concreto, porque o peso em si você não consegue, como eu posso dizer, é meio que abstrato, né? Uma coisa que você não consegue pegar, por mais que você, é uma coisa assim que você sente no seu corpo, você percebe no seu corpo, mas essa gordura que tá a mais no seu corpo, esse peso, além, você não consegue visualizar ele assim, em concreto mesmo na sua mão, né? Tipo, igual você pega uma gordura, sei lá, um objeto, você não consegue. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, bom, eu estou vestindo 54. Eu quero vestir 44, que é o que eu vestia antes, né? Que é lá do início, lá que eu falo pra vocês. Quando o meu peso, o meu normal era entre 68 máximo, que eu chegava a 73 e não passava disso, eu vestia 44.
E depois, com tudo isso que ocorreu, que eu ganhei, né, todo esse peso a mais aí, fiquei esses 14 anos lutando contra ele, eu tava vestindo 54. Então eu pensei nesse momento assim, bom, eu estou hoje aqui com 54 e eu quero chegar lá nos 44 novamente. Então, o que que eu preciso fazer? Qual é esse caminho que eu preciso percorrer? Mas que não fosse os caminhos que eu já tinha tentado, que é o normal, que é o que todo mundo conhece, dietas, etc, né? E aí vem a terceira parte, que tem a ver com a letra C, com a letra E, desculpa, que é o entendimento. Eu precisava entender, né, sobre tudo aquilo que eu já falei também lá no primeiro vídeo, que tinha acontecido comigo, a questão do estresse. Então uma coisa foi puxando outra. Eu entendi o que tinha a ver o estresse com o meu peso, meu sobrepeso, que já estava, né, na verdade, lá na obesidade, grau 1. Tudo aquilo que aconteceu, o que o estresse tinha a ver com isso. Aí eu estudei um pouco sobre isso. Aí lá no estresse eu cheguei ao conhecimento da questão intestinal, que eu falei já em algum vídeo aí para trás sobre a importância de nós darmos atenção ao funcionamento do nosso intestino. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei sabendo, por exemplo, sobre a questão do glúten. E aí um conhecimento foi puxando o outro. Então eu fui entendendo como o nosso corpo funciona e a nossa mente, o corpo em geral, todo, o físico, o nosso mental, o nosso intestino, os nossos órgãos em geral. Então eu fui fazendo ali uma linha, né, traçando toda uma linha de entendimento para chegar no meu objetivo final. E o que o A tem a ver aí com todo esse processo? O A tem a ver com atitude, ação. Tá, agora que eu já me conscientizei da minha situação atual e que eu não quero permanecer nela, e por que eu estou nela, eu já me conscientizei disso. Então eu me localizei, tá? Eu tô aqui e quero chegar ali, né? Tô no 54 e quero chegar no 44. Depois eu fui para o entendimento de tudo o que estava acontecendo comigo. Eu busquei entender o que estava acontecendo comigo e a partir do primeiro conhecimento, que foi o que estava acontecendo, eu fui pesquisando e cheguei no entendimento de tudo isso e quais as ações que eu precisava ter. E aí eu comecei a buscar os meios para essas ações acontecerem. Porém, uma das coisas que eu fiz, que é isso que eu quero trazer para vocês aqui, é essa equação que está aí, né, descrita para vocês, que eu vou explicar agora. A primeira equação, o primeiro, né, passo da equação aí é o PA. O que significa o PA? P ponto A. O P é o poder e o A, aquisição, aquisitivo. Então, assim, qual era o meu poder aquisitivo naquele momento? O que eu poderia dispor para que esse meu processo ficasse melhor financeiramente falando? Eu ia ter condições de modificar tudo o que eu tinha dentro de casa como alimentação? Eu ia ter condições, por exemplo, de pagar um tratamento? Não. Então, qual foi o meu olhar para isso? Bom, o que eu tenho são essas coisas que estão aqui dentro de casa já, hoje. Eu não tenho dinheiro para ir lá e encher a minha casa, por exemplo, de frutas. Eu não tenho dinheiro hoje para ir lá e trocar todos os meus óleos normais aqui que de repente eu usava, que eu já usava com a quantidade para mim quase que zero, porque eu nunca gostei, né, de nada muito oleoso. Mas enfim, o que eu tinha dentro de casa naquele momento que poderia já servir de apoio ou pelo menos de início para esse processo? É o primeiro ponto. Depois eu fui para o PD, P.D, que significa o quê? A minha preferência degustativa, que tem a ver com o meu paladar. Ou seja, eu listei, aí eu te convido a fazer isso também. Lista aí, se você quiser parar o vídeo agora, você para e lista tudo o que você tem na sua casa que se refere à alimentação,
Se você tiver um valor, tipo assim, eu tenho R$ 10, eu tenho R$ 20 agora que eu posso dispor para agregar alguma coisa a esse movimento que você vai fazer agora, aí você coloca também. Sei lá, tenho R$ 100, então coloca. E depois você coloca quais são as suas preferências de alimentos, de coisas que você gosta. Pode ser tanto saudável como não saudável, mas o ideal é que tenha os dois pelo menos, entendeu? Você pode colocar os que você come normalmente, que você até sabe que não é tão saudável, mas os que são saudáveis também. Porque embora, por exemplo, você goste de pizza, vamos supor, você gosta de frutas também, você gosta também de legumes, você gosta de hortaliças, né? Então, lista tudo que você gosta. De tudo mesmo, tudo que você puder listar, você lista. Tudo que você gosta. Depois, inclusive de líquidos que você gosta de tomar, né? Por exemplo, se você for fazer um suco, qual suco que você gosta? Você gosta do industrializado? Qual que você gosta? Você gosta de refrigerante? Gosto. Então pode colocar, põe tudo. Você vai precisar ampliar a sua visão de forma que você consiga ter ali em mãos, assim, para você visualizar mesmo. Porque se a gente fica só no campo das ideias, no campo mental, muita informação foge, né? Então a gente precisa ter essa amplitude na sua mão para que a gente consiga fazer uma medição e uma adequação para a sua realidade, certo? E aí, a partir desse momento que você fizer isso, você também vai colocar as suas preferências de movimento corporal. O que significa isso? Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de caminhar, eu gosto de dançar. Eu gosto, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com o movimento corporal, um movimento que você faz. Aí eu gosto só de fazer alongamento, não tem problema, você coloca aí, tá? Junto aí você faz as colunas e vai colocando por aspectos aí, né? Você coloca a coluna do seu paladar preferencial, das frutas, dos legumes, das carnes, coloca tudo. Aí depois tem eu esqueci aqui, eu até anotei, trouxe tudo bonitinho. O EC, que é escolhas conscientes, certo? A partir do momento que você fez essa lista, a gente tem que pensar nas suas escolhas conscientes. Porque a partir do momento que você traz essa consciência para você, do que você come no geral, do que você faz em geral, você consegue começar a fazer escolhas mais conscientes, certo? Então isso também já vai te ajudar muito. Por isso que precisa ter isso em mãos, assim, escrito mesmo, para que a gente consiga riscar ou trocar, entende? Então, isso já é a equação em si. Quando a gente faz PA mais PD mais EC, a gente chega no resultado que é RSE, resultado de sucesso esperado. E esse resultado de sucesso esperado, ele não vai ser assim, eu vou ver só algum retorno daqui uma semana, eu vou ver só algum retorno daqui 15 dias. Isso é individual, porém, não vai demorar muito, assim. No meu caso, por exemplo, coisas assim, nesse processo, desde lá do início que eu falei pra vocês de escolher coisas que você gosta, que, por exemplo, eu falei dos livros, coisas que eu não fazia há muito tempo, eu já comecei a ver uma diferença em mim no dia seguinte, né? Mas isso depende muito, é óbvio, de pessoa para pessoa, da rotina que você tem, dos formatos do seu cotidiano. Então, algumas coisas você precisa transformar não, você precisa tirar daqui, colocar ali, sabe? Fazer algumas trocas. E isso é muito individual. Mas a partir do momento que você já tem aquela visão e você começou a seguir os passos lá desde o primeiro vídeo, você consegue fazer essa sistematização que eu tô falando aqui, né? Então, inclusive, quando você colocar aqui na equação esse PD, que são as suas preferências degustativas, você pode, inclusive, perceber aquela primeira questão que eu falei no primeiro vídeo, que é essa questão de você olhar para si, você se priorizar, você olhar para suas necessidades, para você olhar para aquilo que você realmente gosta. Porque quando a gente faz algo que é obrigatório, aquilo não vai surtir o mesmo efeito. Com o tempo você desiste.
Por que você desiste? Porque você está fazendo por obrigação, por obrigação. Tudo que a gente faz por obrigação, com o tempo, isso, na verdade, ele já é chato, a gente já, o nosso cérebro já olha aquilo como uma chatice, né? Então, o cérebro não quer que você faça coisas chatas. Ele não quer, ele não vai ser estimulado, incentivado, quando você faz coisas que você não quer fazer. Então, a partir do momento que você tem um olhar diferente para isso, você tem esse olhar de preferência, estou fazendo porque eu me amo, estou fazendo porque eu sei que eu mereço, estou fazendo porque eu sei que eu preciso melhorar, estou fazendo porque eu quero ter saúde, estou fazendo, sabe? Então, a sua motivação, o seu olhar mudou, então os resultados também vão mudar. Então, a partir de toda essa equação, quando você fizer ela, você vai ver que já vai haver aí dentro de você um olhar diferente também, né? Então, uma das coisas já é isso. Para hoje, o nosso vídeo, né, no caso a nossa conversa aqui, vai ficar nesse exercício. Aí o que eu vou pedir para vocês? Para que eu possa ajudar melhor, né, vocês de uma forma mais individualizada. Porém, como aqui, né, tá aberto para qualquer público, para muitas pessoas que de repente chegarem ao vídeo, é óbvio que eu não vou conseguir, de repente, da quantidade que aparecer, individualizar para todo mundo. Mas a partir do momento que eu conseguir pegar alguns casos e fizer aqui junto com vocês essa montagem individualizada, vai ser possível a percepção geral de todo mundo que vê, a forma como eu vou individualizar isso, e aí você vai conseguir fazer o seu próprio movimento com isso. Então, o que eu vou pedir para vocês? Peguem essa lista que eu pedi para vocês fazerem e coloca aqui nos comentários. Pode colocar, por exemplo, a primeira coisa, né? Vocês colocam lá o poder aquisitivo, mas não no sentido de que eu tenho muito dinheiro, eu tenho pouco, não é isso. Dentro da minha casa hoje, eu tenho disponível arroz, feijão, óleo normal, eu tenho carnes normais, por exemplo, bife, picanha, que seja, sei lá. Coloca aí o que você tem disponível para essa semana, vamos dizer assim. Eu tenho tal coisa disponível. Se você falar assim, não, eu tenho R$ 20 para ir comprar alguma fruta, aí você coloca aí também o valor que você teria para dispor para aquele momento, para essa semana. Não tem valor nenhum também, não coloca. Você coloca só mesmo aquilo que você realmente dispõe no momento. Depois, abaixo você coloca, ou se você conseguir fazer, sei lá, uma anotação diferente, mas que seja assim, até por colunas ou abaixo uma da outra, desde que esteja especificado o que se trata. Então, por exemplo, lá nas suas preferências degustativas, então você coloca PD, aí igual, aí você vai colocar lá frutas. Eu gosto de maracujá, eu gosto de uva, eu gosto disso, gosto daquilo, tarará, tarará. Legumes, eu gosto de chuchu, eu gosto de abobrinha, eu gosto de abóbora, hortaliças, né? Eu gosto, sei lá, de agrião, eu gosto de alface. Nas hortaliças, sei lá, acho que vocês conseguiram compreender, né? Tudo que vocês gostam de comer, eles sendo coisas naturais ou não, você vai colocar aí, no geral, certo? Depois que você colocou tudo isso, você vai colocar lá as suas preferências de movimento, tá? Para mim, eu não fiz essa separação de movimento como também uma equação, porque ela já se agrega aí nas suas preferências degustativas também. Quando fala degustativa, é no sentido do paladar, né? Mas quando eu trago isso para minha vida também, qualquer preferência que eu consiga fazer em prol de mim mesmo, eu acabo degustando, né? Como se fosse um movimento mesmo de sabor, de prazer, né? Nesse sentido. Então você pode colocar aí, na questão de movimento, o que você gosta de fazer, né? E bebidas também, tá? Não esquece de colocar as bebidas que você gosta de tomar e até a frequência da qual você faz isso, né? Até a água, tá? Entra aí também, tá? Então você coloca tudo. E coloca aí nos comentários.
Eu vou pegar depois esses comentários, os que estiverem aí, de preferência os primeiros, e vou fazer a montagem para vocês e trazer nos próximos vídeos, de acordo com a montagem que eu fiz para mim naquela época. Porque as coisas também vão mudando. Conforme você muda um passo hoje, você dá um passo hoje e você vê o resultado amanhã, você acaba tendo um incentivo, uma força maior para dar o segundo passo. E isso vai aumentando, vai agregando mais coisas à sua vida. E quando você pensar que não, você olha para trás e fala: meu Deus do céu, eu não acredito que eu fazia aquilo. Sabe? Hoje eu olho para trás e eu vejo certas coisas que eu fazia, eu falo: meu Deus do céu, né? Como que eu fiz tudo aquilo? Então, assim, como que eu conseguia fazer aquilo? Né? Por quê? Porque mudou a minha mente, mudou a minha rotina, mudou tudo o que eu fazia enquanto pessoa mesmo e a minha percepção de mim mesma. Tudo isso modificou. E ainda estou nesse processo de transformação. Então, tudo que eu for modificando, eu vou trazendo para vocês também. Porque assim, as mudanças foram drásticas, né? Só pelas fotos vocês, quem viu lá no Insta, eu aqui também já coloquei, percebe a mudança que foi assim imensa, né? Em tão pouco tempo. Então, se você seguir isso daí, você pode ter certeza que você também vai alcançar. Não importa se você é só sobrepeso, se você está na obesidade, não importa. Qualquer pessoa fazendo todo esse processo, você pode ter certeza que se seguir esses passos que eu estou dando aqui, não tem sofrimento, mesmo porque vocês vão ver a cada passo que eu for dando com vocês aqui, que não tem aquela coisa assim: ah, hoje eu tenho que abrir meu armário e jogar tudo fora. E tenho que comprar tudo, tenho que comprar um monte de coisa nova, tenho que comprar outros tipos de alimentação para colocar aqui já amanhã, se eu quiser modificar. Não é assim. É um processo que ele é fácil, rápido e que, ao mesmo tempo, por ele ser sistemático, ele acaba que te dá um formato de encaminhamentos que você não percebe que você está fazendo, sabe? Então ele se torna, e como tem a ver com as suas preferências, então também ele se torna prazeroso. E por se tornar prazeroso também, a gente consegue fazer com que esse processo todo saia do papel de uma forma muito mais leve. Não é à toa que eu coloquei Viva Leve, porque realmente é essa leveza que toda essa transformação, toda essa descoberta me trouxe. Então eu não sofri mesmo, e é isso que eu quero passar para você, tá bom? Aí eu quero deixar só mais uma diquinha, que isso eu fiz lá no início e me ajudou bastante. É como se fosse, sabe aqueles gatilhos para quando você precisar de um incentivo, um empurrãozinho a mais, você olhar e ter aquilo ali à mão e falar: não, vai valer a pena, sabe? Você pode, eu não sei se você, como foi o meu caso, eu adquiri, né, esse sobrepeso até chegar na obesidade 1, num percurso aí de pouco tempo e durante 14 anos tentando retroceder, né, a voltar ao meu peso normal e não conseguia. Então eu tinha fotos dessa época em que meu peso ficava lá entre 68 e 73 quilos. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Essa foto aqui não é a que eu coloquei na época, mas ela é da mesma época que da outra foto, né? Que a outra foto tá bem guardada e nem dá tempo pra procurar, então essa tava mais fácil, porque essa fica na minha bíblia, e aí eu peguei pra vocês. Ó, não sei se vocês conseguem visualizar bem, aqui eu tô com meus dois sobrinhos, e esse meu sobrinho aqui que tá no meu colo, ele tinha na época poucos meses, acho que 2 meses, coisa assim, que foi na apresentação dele na igreja, né? Como nós somos de família evangélicas, a gente não batiza criança, a gente apresenta, né? E aí foi o dia da apresentação dele. Esse meu sobrinho hoje, ele tem 21 anos, vai fazer 21 anos. E aí, nessa época aqui, eu ainda era solteira, não tinha minha filha ainda, minto, eu já tinha casado.
mas eu não tinha minha filha ainda. Aí, essa foto aqui, eu pesava 70 quilos, né? Aqui eu tava com 70 quilos. A outra foto que eu tenho, eu tô sozinha, mas aqui tá difícil de achar agora, que foi a que eu usei. Mas era esse peso, e tanto que eu tava até com essa saia também, e tava com outra blusa. Que essa blusa, inclusive, eu tenho ela até hoje. Porque ela também foi uma das âncoras, né, que a gente fala. Foi uma das âncoras que eu usei também para me auxiliar nesse processo de incentivo. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês tiverem uma foto de quando vocês tinham um peso lá, né, que vocês consideravam ideal, que estava bom para vocês, pega essa foto e nesse caderno que eu pedi para vocês deixarem só para todo esse processo que nós vamos fazer aqui, pega essa foto, coloca ou na frente mesmo do caderno, né, vocês podem colocar, ou na primeira página. Assim que você abrir esse caderno, você já tem essa visão de você quando você tinha o peso ideal, que você considera ideal, e que é o peso que você quer reencontrar. Porque tem muita gente que fala que depois dos 35 a gente não consegue mais ter o corpo que nós tínhamos antes, mas isso é mentira, tá bom? Eu tô aqui para dizer que é mentira, porque de fato foi o que aconteceu comigo. Tanto, ó, que eu falei para vocês que eu vestia 44 nessa época, né? E depois cheguei aos 54. No meu caso, eu já cheguei a comprar há pouco tempo uma calça 42, né? Tudo bem que o formato às vezes muda de uma coisa para outra, mas né, se eu não tivesse condições de ter voltado ao meu peso anterior, quer dizer que eu não vestiria essa calça 42, né? Então é mentira isso, porque tudo começa por aqui, ó. A transformação começa aqui e depois a gente consegue o que a gente quiser. E aí, uma outra coisa também que vocês podem fazer, que igual eu falei da blusa, quando eu engordei, eu fui perdendo as roupas, eu fui dando tudo. E tinha uma blusa que eu tinha um apego por ela, né? E foi dessa época aqui. Então, quando eu descobri essa questão dessa âncora e tal, essa blusa foi também a minha âncora junto com a foto. Eu olhava para essa blusa e falava assim, bom, um dia eu ainda vou voltar a usar essa blusa e será logo, porque agora eu entendi o que eu preciso fazer para poder chegar ao peso ideal novamente. Essa blusa qualquer hora eu mostro para vocês, mas ela tá aqui guardada ainda, né? E aí assim, eu só não uso ela porque meio que saiu de moda, né? Porque ela tem mais de 20 anos, mas que é dessa época aqui, inclusive era conjunto com essa saia, que foi de um evento que nós tivemos na igreja que nós participávamos, e nós responsáveis pelo grupo dos jovens na época, nós usamos essa saia com essa blusa. Então, é dessa época aqui, até um pouco antes, de uns 2 anos antes dessa blusa e essa saia também, né? Dessa foto aqui. E aí o que acontece? Quando você tem essas âncoras, quando você olha para ela, você fala, se eu era assim, eu tenho condições de voltar a esse lugar. Porque tudo começa por aqui mesmo. Aí agora uma outra coisa, né, que de repente você fala, mas eu nunca tive o peso ideal. Eu estou querendo ter o peso ideal porque eu estou obesa, sempre fui obesa. O que você pode fazer nesse caso? Você pode buscar uma foto, por exemplo, você sabe que você precisa perder, sei lá, 50 quilos. Então, se você perder 50 quilos, como você imagina que vai ficar o seu corpo perdendo todo esse peso? Eu não estou falando dele, depois de você eliminar esse peso, você imaginar ele precisando de tirar a pele, essas coisas. Não estou falando disso não, viu? Porque até isso tem um caminho que a gente faz, porque eu mesmo, muita gente falou. Você depois vai emagrecer desse jeito, vai ser difícil também, porque você vai precisar fazer cirurgia disso, daquilo, e eu não precisei de nada. Então, assim, tem todo um processo também nesses casos que a gente vai fazendo junto com o processo da eliminação de peso, que também não vai te trazer esses danos que tanta gente fala, né? Mas, enfim, você pega lá, se eu perder 50 quilos, eu vou ficar com um corpo mais ou menos tal. Então, você pode procurar na internet, você pode imprimir, você pode procurar em revistas, e você vai cortar e colocar a sua foto de rosto em cima do rosto dessa pessoa. Se você não se sentir à vontade em colocar sua foto, porque o nosso rosto também muda muito, né? Então talvez o seu rosto não condiza, não condiga, né? Eu nem sei se está correto.
com o corpo que você quer alcançar, que foi a foto lá, a imagem que você pegou. Então, no lugar do rosto dessa pessoa, porque não pode ter o rosto de outra pessoa, porque na verdade aquele corpo ali que você está idealizando é o corpo que você está idealizando para você. Então você já vai remeter ele ao seu futuro. Então você vai pegar e vai escrever em cima do rosto, você pode colocar no rosto: esse é o meu corpo que estou em busca de alcançar. Ou este é o meu corpo e ponto. Não precisa você ficar falando muita coisa não. É só alguma frase ali que é para você. Ou essa sou eu daqui a 3 meses. Essa sou eu daqui a 5 meses. Esse é o corpo que eu alcancei. Você já pode colocar como uma coisa também já garantida, concretizada. Porque a partir do momento que você entra nesse círculo, nesse circuito do CLEA, que eu te falei, e faz essa equação, você pode ter certeza que você vai alcançar, tá bom? Então, hoje é isso que eu queria deixar para vocês, e aí a gente volta na semana que vem, e os comentários que forem tendo aí, eu já vou começar a montar, tá bom? Aquela equação toda, eu vou pegar e já vou montar a sua realidade individualizada mesmo, com os comentários que forem tendo aqui, tá bom? Então, se você quiser esse olhar a mais para a sua real situação, você coloca aí que eu vou te ajudar da melhor forma possível, tá? E a partir dele, com certeza a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas, tá bom? Então, eu desejo a você uma ótima semana. Que Deus abençoe muito, muito, muito você e a sua vida, a sua família. E também quero muito que depois de alguns tempos que tenha os comentários do seu resultado, porque isso com certeza vai incentivar outras pessoas e vai mostrar para outras pessoas que todo mundo pode alcançar esse resultado sem sofrimento e sem gastos exorbitantes, né? Vivendo a nossa vida normalmente, tá bom? Sem sofrimento. Então, um beijo grande para vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau!